nas vastas e implacáveis extensões da Antártica, onde o frio não apenas fere, mas destrói, e os ventos cortantes uivam como predadores invisíveis, a sobrevivência é um privilégio reservado aos mais adaptados. Neste cenário de branco absoluto, onde a vida se esconde sob camadas de gelo milenar e cada passo pode ser o último, uma criatura improvável se ergue como símbolo de resistência. O pinguim, uma ave sem asas para voar, mas que desafiou os limites da evolução para conquistar um dos ambientes mais hostis do planeta. Um verdadeiro mestre da adaptação, um guerreiro do gelo, cuja história de luta, coragem e sacrifício está entre as mais impressionantes da natureza selvagem. Ao longo das costas geladas, ilhas vulcânicas e mares revoltos do hemisfério sul, um grupo de aves desafia o que pensamos saber sobre a vida selvagem. São os pinguins, criaturas que, à primeira vista, parecem simples, quase cômicas, mas que escondem um legado de complexidade e resistência evolutiva que se estende por milênios. Hoje, conhecemos mais de 18 espécies distintas, cada uma adaptada a um nicho específico, cada uma moldada por pressões implacáveis da natureza. Do colossal pinguim imperador, que caminha com dignidade pelas geleiras da Antártica, atingindo até 1,20 m de altura e pesando mais de 40 quilos, uma verdadeira fortaleza viva contra o frio, ao minúsculo pinguim azul, também conhecido como fada do mar, que mede pouco mais de 30 centímetros e habita as costas temperadas da Nova Zelândia e da Austrália. Esses animais provam que a sobrevivência não exige tamanho, mas inteligência evolutiva. Mas a pergunta persiste, ecoando como vento entre as montanhas de gelo. Como aves, projetadas para o céu, tornaram-se especialistas do oceano e do frio? A resposta está escrita nos estratos profundos da história da Terra, há mais de 60 milhões de anos, quando os ancestrais dos pinguins, aves voadoras como os albatrozes de hoje, tomaram uma decisiva bifurcação evolutiva. Ao trocarem o voo por um estilo de vida aquático, abriram mão das alturas em nome da eficiência submersa. Com o passar das eras, suas asas tornaram-se rígidas e musculosas, transformando-se em nadadeiras quase perfeitas. Seus ossos tornaram-se mais densos, para vencer a flutuabilidade, e sua plumagem, impermeável e densa, passou a oferecer isolamento térmico incomparável. Cada mutação, cada adaptação, foi moldada por um ambiente tão brutal quanto belo. O que vemos hoje, esses corpos robustos, os movimentos ágeis sob as ondas, os olhos treinados para enxergar nas profundezas escuras, são o resultado de um processo evolutivo que não perdoa os fracos. A cada geração, apenas os mais aptos resistiram às pressões do frio, da fome, dos predadores. O resultado: uma linhagem que continua a prosperar, mesmo onde quase nenhuma outra pode sobreviver. Muito antes que os ventos congelantes da Antártica tomassem forma, antes mesmo das calotas polares se formarem, os ancestrais dos pinguins dominavam os céus de um mundo em transformação. Eram aves voadoras, semelhantes aos albatrozes de hoje, com asas largas e hábitos costeiros, vivendo nas bordas de um planeta ainda se recuperando do maior cataclismo da história, a extinção dos dinossauros. Mas algo aconteceu. Enquanto outras aves continuaram nos céus, esses pioneiros escolheram um novo caminho evolutivo. Há cerca de 60 milhões de anos, essas criaturas aladas começaram a abandonar o voo, pouco a pouco. As vastas e frias águas do sul ofereciam abundância de alimento, mas exigiam uma mudança drástica para serem dominadas. Em vez de voar, mergulhar passou a ser sua arma. Suas asas, antes feitas para planar pelos ares, tornaram-se rijas e curtas, como nadadeiras perfeitas. Cada batida agora impulsionava o corpo através da água, e não mais pelo ar. Seus esqueletos se tornaram mais densos, adaptados para afundar com facilidade, vencendo a flutuabilidade que prende outras aves à superfície. O corpo, antes leve e aerodinâmico para os céus, tornou-se robusto, afilado como um torpedo, capaz de deslizar por entre as correntes gélidas com graça letal. Suas patas se reposicionaram para funcionar como lemes, e os olhos evoluíram para enxergar com nitidez sob a penumbra das águas profundas. A transformação foi completa. Uma criatura aérea tornava-se senhora dos oceanos. Hoje, os pinguins nadam com uma habilidade impressionante.
Algumas espécies podem atingir velocidades superiores a 36 km por hora, disparando sob a água como flechas vivas, capazes de manobras rápidas e caçadas precisas. Cada mergulho é o resultado de milênios de aperfeiçoamento biológico. Debaixo da superfície gelada, onde a luz do sol se dissolve em tons azulados e o frio é absoluto, existe um mundo oculto, um campo de batalha invisível, onde apenas os mais ágeis sobrevivem. Aqui, os pinguins trocam sua postura desajeitada em terra por um balé letal e calculado. No oceano, eles não caminham, eles voam. Dotados de um metabolismo incrivelmente eficiente, essas aves marinhas conseguem armazenar oxigênio não apenas nos pulmões, mas em seus músculos e sangue. Essa adaptação permite feitos quase inacreditáveis. Um pinguim imperador pode prender a respiração por mais de 20 minutos e mergulhar a profundidades superiores a 500 metros, alcançando zonas que poucas criaturas ousam explorar. Suas presas preferidas são pequenas, mas rápidas. Crio translúcidos, lulas velozes, cardumes inteiros de peixes que se espalham como fumaça ao menor sinal de perigo. A precisão do pinguim é vital. Um erro, e a fome continua. Mas o caçador também pode ser a caça. O oceano, embora generoso, é impiedoso. Leões marinhos, tubarões e orcas patrulham as profundezas, esperando o menor deslize. Um pinguim distraído pode ser engolido em segundos. Para sobreviver, eles desenvolveram uma manobra digna da engenharia natural. É o chamado salto por propulsão. Ao nadar com explosiva aceleração e liberar bolhas sob as penas, reduzindo o atrito com a água, os pinguins disparam como mísseis em direção à superfície. Rompem a barreira líquida com força e precisão, aterrissando diretamente sobre a plataforma de gelo. Esse salto não é apenas impressionante. É, muitas vezes, a fronteira entre a vida e a morte. Neste teatro submarino onde cada movimento pode selar o destino de um indivíduo, os pinguins provaram ser mais do que sobreviventes. Eles são estrategistas natos, moldados pela urgência da vida selvagem, aperfeiçoados pela necessidade absoluta de escapar e caçar todos os dias. Entre todas as histórias de sobrevivência que a natureza nos oferece, poucas são tão comoventes, tão extraordinárias, quanto o laço familiar dos pinguins imperadores. Em um mundo onde o frio não é apenas um desafio, mas uma sentença de morte, a vida se mantém viva graças à devoção absoluta de um pai. Durante o inverno antártico, quando a escuridão domina por semanas e a temperatura despenca abaixo de menos 60 graus Celsius, esses gigantes silenciosos enfrentam o que talvez seja o teste mais brutal da paternidade no reino animal. Enquanto as fêmeas se lançam de volta ao oceano gelado em busca de alimento, uma jornada perigosa e incerta, os machos permanecem. Firmes, imóveis, em vigília solitária. Sem abrigo, sem comida, sem movimento por longos dias. Esses pais corajosos protegem o futuro de sua espécie com tudo o que têm. Cada ovo é cuidadosamente equilibrado sobre os pés e coberto com uma bolsa de pele chamada brood pouch, uma estrutura incrivelmente sensível que regula a temperatura e evita o contato direto com o gelo, que mataria o embrião em minutos. Eles enfrentam a tempestade, o frio penetra até os ossos. O vento arranca o calor de seus corpos. Mas eles não abandonam o posto. Por mais de 2 meses, esses machos jejuam completamente, sobrevivendo apenas das reservas de gordura acumuladas durante o verão. Cada dia é uma luta silenciosa. Cada batida do coração, um ato de resistência. E então, quando o ovo finalmente se rompe, e uma nova vida emerge, frágil, trêmula e faminta, a vitória não é apenas do filhote, é do sacrifício, é da perseverança, é da fé absoluta na continuidade da vida. No lugar mais inóspito do planeta, a paternidade encontra sua mais pura expressão. Quando o inverno antártico atinge seu ápice, o ambiente se transforma em um inferno gelado. Ventos de até 150 km por hora varrem a paisagem, cobrindo tudo em uma névoa branca e congelante. O frio não apenas queima, ele consome. É uma força silenciosa, invisível e letal. E mesmo nesse cenário quase alienígena, a vida persiste. Mas como? Como seres vivos, cobertos apenas por penas,
suportam temperaturas que podem cair abaixo de menos 60 graus Celsius. A resposta não está na força individual, mas na inteligência coletiva. É o chamado turbilhão térmico, uma impressionante estratégia de sobrevivência que desafia até os mais avançados sistemas térmicos construídos pelo homem. Centenas, às vezes milhares de pinguins se agrupam em uma única massa compacta, pressionando seus corpos uns contra os outros com precisão instintiva. Mas o mais surpreendente é o movimento coordenado. Em um fluxo constante, como um coração que pulsa em silêncio, os pinguins trocam de posição. Os que estão nas bordas, expostos ao frio cortante, gradualmente avançam para o calor do centro, enquanto outros assumem seu lugar no perímetro. Não há líder, não há comando, apenas cooperação instintiva. No coração desse redemoinho de corpos, a temperatura pode ser até 20 graus Celsius mais alta do que do lado de fora. Uma diferença que, em um ambiente tão extremo, separa a vida da morte. É nesse ninho vivo que os filhotes aguardam o retorno das mães, aquecidos pela solidariedade do grupo. Não é apenas sobrevivência. É engenharia biológica coletiva. Uma lição silenciosa de união em meio ao caos. Uma dança ancestral contra a extinção, no palco mais frio da Terra. Depois de semanas em mar aberto, enfrentando ondas traiçoeiras, correntes traiçoeiras e predadores implacáveis, as mães retornam. Guiadas pelo instinto, por memórias sonoras gravadas no coração, elas caminham por quilômetros sobre o gelo, levando no corpo o alimento que pode decidir o destino de uma nova vida. Em meio a milhares de vozes, ela reconhece apenas uma. E ele, depois de semanas sem vê-la, reconhece a dela. É uma sinfonia ancestral, um reencontro entre coragem e esperança. O ovo já se rompeu. O filhote espera, trêmulo, faminto. E agora, pela primeira vez, sua mãe o alimenta. O alimento, digerido parcialmente e mantido seguro no organismo da fêmea por dias, é passado com delicadeza e precisão para o filhote. Um ato simples, e ao mesmo tempo sagrado. Esse é o momento pelo qual todo sacrifício fez sentido. Esse é o ciclo da vida se cumprindo sob a mais severa das condições. Mas nem todos têm esse final. A Antártica não concede misericórdia. Filhotes mais fracos sucumbem ao frio antes da chegada das mães. Outros são arrancados dos braços paternos por predadores alados, como o temido petrel gigante, uma ave de rapina que sobrevoa as colônias em busca de presas indefesas. O céu, aqui, também é uma ameaça. A vida na Antártica cobra um preço alto. Cada sobrevivente carrega cicatrizes invisíveis da luta pela existência. E para os filhotes que resistem, o maior desafio ainda está por vir. Com a chegada da primavera, os filhotes crescem, perdem a penugem cinza e encaram o mar pela primeira vez. Agora, precisam aprender sozinhos a caçar, a mergulhar, a sobreviver. O oceano, que um dia tirou a mãe, agora os chama. É o momento em que deixam de ser protegidos, para se tornarem guerreiros do gelo. Quando pensamos em pinguins, o que vem à mente é quase sempre o frio extremo, o gelo infindável da Antártica, o vento cortante. Mas essa imagem, apesar de poderosa, revela apenas parte da história. A verdade é que os pinguins, mestres da adaptação, também prosperam em paisagens que desafiam todas as expectativas. O pinguim de Magalhães, por exemplo, é um viajante dos extremos. Encontrado ao longo das costas da Argentina, Chile e até mesmo nas Ilhas Malvinas, ele enfrenta longas jornadas migratórias, retornando ano após ano aos mesmos ninhos escavados entre as pedras ou sob arbustos secos. Aqui, não há gelo, mas o desafio continua. A escassez de alimento, a ameaça de predadores terrestres e o calor intenso testam seus limites de resistência. Mais ao norte, nas praias ensolaradas da África do Sul e da Namíbia, vive uma das espécies mais carismáticas, o pinguim africano. Também conhecido como pinguim jackass, por seu vocal semelhante ao zurro de um jumento, ele sobrevive em temperaturas elevadas, adaptando-se com ninhos em tocas sombreadas e aproveitando as águas frias trazidas pela corrente de Benguela. Mas mesmo aqui, a sobrevivência é incerta. A pesca predatória e o turismo descontrolado ameaçam seu habitat frágil. E talvez o exemplo mais impressionante de todos seja o pinguim de Galápagos, a única espécie do mundo a viver no hemisfério norte. Sob o calor equatorial,
Esse pequeno pinguim sobrevive graças a um fenômeno singular: as correntes frias de Humboldt e Cromwell, que trazem águas ricas em nutrientes diretamente para o arquipélago. Ali, ele compartilha o ecossistema com tartarugas gigantes, cormorões e até tubarões-martelo. Esses pinguins das zonas quentes são testemunhos vivos da incrível plasticidade evolutiva de seu grupo. Eles não apenas suportam ambientes inesperados, eles prosperam. Onde quer que existam águas frias e alimento abundante, há uma chance de encontrar pinguins, mesmo onde menos se espera. Ao longo da história, poucas criaturas despertaram tanto fascínio, admiração e respeito quanto os pinguins. Eles não são apenas símbolos da resistência natural, tornaram-se embaixadores de um mundo remoto, frágil e em rápida transformação. Desde as primeiras expedições polares até as pesquisas científicas modernas, os pinguins têm sido objetos de estudo, espanto e alerta. Durante séculos, exploradores atravessaram mares congelados e enfrentaram invernos intermináveis para conhecer essas aves tão peculiares. Eles registraram não apenas seus comportamentos, mas também a relação intrínseca entre os pinguins e o ambiente ao seu redor. Hoje, essa relação está sob ameaça como nunca antes. As mudanças climáticas estão redesenhando o mapa da vida selvagem. O gelo marinho, tão essencial para a reprodução de muitas espécies de pinguins, está desaparecendo. Em algumas regiões da Antártica, a redução das plataformas de gelo durante a temporada de acasalamento foi tão severa que milhares de filhotes simplesmente não sobreviveram. Eles caíram na água antes mesmo de desenvolverem a plumagem necessária para nadar. Colônias inteiras de pinguins imperadores diminuíram drasticamente nos últimos anos. O que antes era um coro de milhares de vidas, hoje é silêncio. Um lembrete gritante de que a Antártica está mudando. Mas os pinguins não estão sozinhos. Cientistas do mundo inteiro têm dedicado suas carreiras, e muitas vezes suas vidas, ao monitoramento dessas aves. Equipamentos de última geração, como drones autônomos, câmeras térmicas e sensores GPS miniaturizados, agora permitem acompanhar, com precisão inédita, os padrões migratórios, alimentares e reprodutivos dos pinguins. Cada dado coletado é uma peça do quebra-cabeça. Cada gráfico, uma tentativa de entender o futuro. O trabalho desses pesquisadores é urgente, porque o que está em jogo não é apenas o destino de uma espécie, mas o equilíbrio de todo um ecossistema polar. À medida que o Sol se deita sobre as terras geladas do extremo sul, uma sombra dourada se projeta sobre o branco eterno. Nesse cenário de extremos, onde a vida desafia o impossível a cada instante, os pinguins seguem sua marcha milenar. Passos pequenos, mas determinados. Silenciosos, mas cheios de significado. Dos mares congelados do hemisfério sul às lentes de documentários que capturam nossa imaginação, os pinguins transcenderam seu habitat. Tornaram-se mais do que animais, tornaram-se símbolos. Símbolos de resistência incansável, de cooperação silenciosa, de adaptação refinada pela urgência da vida. Eles habitam mundos opostos. Do gelo ao calor, das ilhas vulcânicas aos desertos costeiros, e em cada um desses mundos, desafiam expectativas. São testemunhas vivas de eras que antecedem a nossa, e sentinelas de um futuro ainda incerto. O futuro dos pinguins, assim como o da Terra, está em nossas mãos. O gelo pode derreter. Os oceanos podem se alterar. Mas enquanto essas aves extraordinárias continuarem a existir, continuarão a nos lembrar do poder da persistência, da beleza selvagem e do frágil equilíbrio que sustenta toda a vida.